Fala, meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite. Você tá tudo bem? Meu nome é Eliel e a gente está aqui numa playlist de vídeos sobre as constituições do nosso país. Super importante, não só para estudo da diplomacia, que esse vídeo é bem direcionado para a diplomacia, mas porque é o concurso, para prova. Ou se você gosta mesmo de história do Brasil, né, que isso também é muito interessante, falar sobre a Constituição da República Liberal, aquela Constituição logo após o finzinho do Estado Novo de Vargas. Beleza? Antes do vídeo, se você já está gostando dessa playlist, curta aqui o vídeo, siga o canal se você não é inscrito ainda e compartilhe com algum amigo seu. Beleza? Vou aqui compartilhar a tela para a gente começar a brincar, né? Bem, Constituição Brasileira de 1946. Essa Constituição, meus amigos, ela foi instituída dentro da República Liberal, né? Ela é a república que vai desde Dutra até o começo da ditadura militar, a queda de João Goulart e Jango, né? Já foi pensada desde o ministro da Justiça, o Agamenon Magalhães, ele disse que haveria eleições, tá, naquela época. Então, houve essas eleições para constituinte. Para você ter uma noção, houve uma grande participação do Partido Comunista, que foi na ilegalidade por inúmeros anos, tá? o PCP, o PCP, tá? Desde a década de 20 já estava dentro da ilegalidade. Então ele teve um breve momento de ilegalidade, né? Porque quando o Dutra entrou, não foi há alguns anos e já entrou na ilegalidade novamente. Tá bom? Houve 13 deputados, né, da PCB e um senador, que foi o Carlos Prestes. Então, isso tem que estar na sua cabeça, porque é um dado importante dessa Constituição, dentro do arcabouço histórico dessa Constituição. Por exemplo, pedisse para você na terceira fase, além que características importantes de cada uma das Constituições, você tem 90 linhas para fazer isso. Um dos períodos você tinha que trabalhar do PCB, tá bom? A Assembleia Constituinte ela durou mais ou menos 8 meses e foi até o trabalho até 1946. Houve 36 constituintes de Minas Gerais, 23 de São Paulo, 19 de Pernambuco e 19 do Rio de Janeiro, dentre outros, né? Você vê que uma ideia forte a cultura política de São Paulo e Minas Gerais. Militares também participaram dessa Constituição, tá? Alguns historiadores chegam até a chamar os militares de poder moderador, tá? Porque havia essa sintonia com a ordem e poder que eles estavam tentando instituir. Em 18 de setembro de 1946, houve a promulgação dessa Constituição. E ela é uma Constituição promulgada, tá, galera? Promulgada, diferentemente da do Estado Novo, diferentemente da Constituição lá do Império de 1824. Essa Constituição da República Liberal foi uma Constituição promulgada, tá? Havia em torno de 218 artigos, era a mais extensa e democrática que havia até aquele momento, né, no Brasil. E o nome do Brasil era Estados Unidos do Brasil. Isso é interessante você saber. A bandeira era parecida, tudo era parecido com os Estados Unidos, até o nome, né? Estados Unidos do Brasil. O Congresso era bicameral, né? Havia duas casas. Recriou-se o cargo de vice-presidente da República. Tá? Isso é importante saber. Vargas tinha excluído, eu acho que antes do Estado Novo, ele tinha excluído já o de vice. E aqui na República Liberal foi recriado esse cargo, tá? De vice-presidente. O vice-presidente, ele, salvo me engano, ele acumularia também a função de presidente do Senado. Tá? O mandato presidencial era de 5 anos. E havia eleições simultâneas para presidente e para vice. Outro fato importante que você tem que lembrar aqui, meus amigos, tá bom? Havia eleições simultâneas para presidente e para vice. Mandato eletivo de 5 anos. Cara, isso é um dado relevante demais para a sua prova. Isso é muito relevante. Tá? Tinha chapas, tá, galera? Mas, de certa forma, você votava para o presidente, você votava para o vice. O que mais? Era proibido reeleições, tá? Proibido. Caiu a pena de morte.
Assim como caiu aqueles símbolos exclusivos de exclusividade da República do Brasil, da União, né? Os estados também podiam ter os seus símbolos próprios. E até você percebe isso na nossa própria Constituição atual, né? Há os oficiais, mas os estados, os municípios podem ter seus símbolos próprios. Ok? Um fato importante é que na própria a Constituição, né, ela foi na Constituição havia a previsão da construção de um monumento em homenagem a Rui Barbosa. Dois fatos importantes. Essa construção de um monumento para Rui Barbosa e a promoção por dispositivo constitucional do João Batista Mascarenhas, que era das Forças Armadas. Então, para você ver como as Forças Armadas tiveram uma participação importante aqui nessa Constituinte, né? Porque, pô, tu promoveu um cara pela Constituição brasileira, cara. Putz, tá bom? Havia aquela restrição ainda sobre os praças, tá? Eles não podiam votar, tá? Eles não podiam ser eleitos. Outra coisa que não podiam ser eleitos eram os cônjuges e parentes de político. Isso é importante. Até na nossa própria Constituição hoje há essa vedação para alguns cargos, tá? Só que havia a politização das Forças Armadas. Muitos sargentos queriam se candidatar. Tá? Esse desejo de participação de baixas patentes na política era vedado, tá? Outra coisa que era vedado, meus amigos, era partidos que contrariassem a democracia. Para você ver, né? Então, foi nesse momento, por esse argumento, que o PCB foi mandado para a ilegalidade em 47, em maio. É bem o que é assim. Eles foram legítimos, fizeram a Constituição, e alguns meses depois, pô, proibido, mandato cassado, tá? O estádio de sítio, havia previsão de estádio de sítio, mas ele só foi instituído uma vez, tá? Entre 1955 e 1956, para deixar justamente o JK, Juscelino Kubitschek, entrar no poder. Havia grandes discussões lá e tal. Foi uma treta bem grande. Depois eu vou contar para vocês essa treta. Uma outra previsão era a da propriedade privada, tá? A propriedade privada devia ter fins sociais. É importante você saber disso, porque esse direito de propriedade tinha exceção, tá? O interesse público, o interesse social. Isso inviabilizou, para você ter noção, isso inviabilizou o Jânio Quadros de fazer as reformas de base. Por quê? Porque para você desapropriar, você tinha que pagar em dinheiro. Estava previsto na Constituição brasileira, da República Liberal. Estava previsto isso. A gente tinha que pagar em dinheiro. Então, assim, se você tivesse que desapropriar aquelas grandes latifúndios, você ia tirar muito dinheiro do Estado para pagar a indenização, galera. Isso inviabilizou as reformas de base, reformas agrárias. Tá bom? Porque pô, era indenização em dinheiro e justa. Cara, isso ferrou essas reformas. Tá? Havia muitos programas trabalhistas, como salário mínimo, participação nos lucros. Já havia previsão de participação no lucro aqui nessa Constituição. Férias, estabilidade, aquela estabilidade de 10 anos da CLT, proibição de menores trabalharem, havia direito de greve. Só que, assim, o direito de greve ele foi bastante flexibilizado, tá? Muitas coisas daquela parte social da Constituição ficaram só no papel. Tá? Uma das coisas era porque esses direitos sociais eles deviam ser ratificados depois. E Dutra restringiu muito esse direito de greve. Tá? Outro fato, o Nordeste ele também foi alvo da Constituição. Até porque no Nordeste ainda vigorava aquelas secas, né? Então, o Estado tinha que, no mínimo, 3% da receita tributária devia ir para controlar essas secas lá no Sudeste. Tá bom? Não podemos esquecer ainda a mudança da capital para Brasília, né? E sob o égide dessa Constituição foi que Juscelino Kubitschek conseguiu, de fato, fazer essa mudança com a construção de Brasília, lá no Planalto. Ok? Um outro detalhe. Esse detalhe, meu colega, você tem que saber. Que foi a emenda constitucional número 4 de 1961. Ele foi que instituiu o parlamentarismo no Brasil. Tá? O Congresso, de certa forma, ele ratificou a eleição do presidente, extinguiu o vice, e depois ele consultaria o povo por meio de
um referendo, né? Plebiscito é antes, então já fez a cagada toda, vai consultar o povo depois se ele concorda ou não com aquilo, um referendo. Só que houve uma antecipação disso, né? Era previsto para 65, só que foi antecipado para 63, e o povo queria voltar ao presidencialismo. Isso deu um pouco mais de poder para o João Goulart, né? De certa forma, não foi tanto assim, porque havia uma instabilidade muito grande política, econômica, social no Brasil. Isso deu aso ao golpe militar, em maio de 64, e houve o fim da República Liberal. Basicamente, meus colegas, era isso. Não sei se o vídeo ficou grande. Eu vou deixar aqui no card aqui em cima os outros vídeos dessa série sobre constituições do Brasil. Espero que vocês tenham gostado dessa série de vídeos. Faltam mais duas, que é a Constituição do Regime Militar, que na verdade não é uma Constituição, e a nossa última, a Constituição Brasileira. Tá bom? Nos vemos daqui a pouco, beleza?